E já lanço essa pergunta do programa, se os bilionários, eles ajudam ou atrapalham? E aqui eu começo com você, Ivan. Meu Deus, por essa não esperava. Muito boa noite a todos, todas, todos que nos assistem. Uma saudação especial a quem está no Rio Grande do Sul, seja quem está impactado diretamente, seja quem está impactado indiretamente, porque eu imagino que não exista ninguém que não esteja impactado no Estado, porque conhece alguém, porque tem familiares. Então, assim, é algo que nos dói em todos. Não tem, enfim, não tem muito o que dizer. Trata-se da maior, olha isso, é a maior tragédia em região metropolitana da América do Sul, da história da América do Sul. Então, o nível, o impacto é realmente impressionante. Acho que estamos todos dilacerados com as cenas, com as histórias e com tudo que está acontecendo. Dito isso, hoje eu tô meio polêmica. Os bilionários, eles ajudam ou atrapalham? Depende. Do ponto de vista imediato, porque se trata de uma demanda imediata, a gente precisa de ações imediatas. Está faltando água, faltando comida, falta acesso. Então, tem pessoas ainda em regiões de difícil acesso que estão com dificuldade, né? Os barcos, os botes estão com dificuldade de chegar a esses locais. Então, desse ponto de vista, por exemplo, a doação que o Felipe Neto fez daqueles transformadores de água, purificadores de água, é maravilhoso, porque, porque a logística para a entrega de água, para levar água até o Rio Grande do Sul, ela é muito complicada. Então, você ter uma máquina lá que já purifica a água diretamente no local é maravilhosa. E o que esse homem fez foi comprar todos os equipamentos disponíveis e direcioná-los ao Rio Grande do Sul. Isso é uma ação. O problema eu vejo que é o da lacração. É óbvio que mesmo o dinheiro de lacradores é bem-vindo. Agora, fiz uma doação de 100 mil reais, postei nas redes, gravei vídeo, fui lá, tirei foto com crianças, não sei o quê. Então, tem casos como esse, de influencers que estão indo lá. Eu não vou dizer que se aproveitar da tragédia, mas que, de certa forma, sim se aproveita para cacifar, né, para dizer, olha como eu sou bom, como eu sou bonito, como eu mereço que vocês continuem me amando e me seguindo. Então, eu acho que aí entra uma questão ética. Agora, eu não prescindiria do dinheiro de ninguém, a verdade é essa. Todo esse dinheiro que chega é importante, seja, né, e aí eu estava fazendo um levantamento, então tem quem tenha doado, então empresas de internet liberaram pacotes de dados de graça para as pessoas acessarem a internet. Importante para a comunicação, para receber notícias, comunicados. Então, vou até citar. Tanto a Vivo, como a Claro, como a TIM fizeram essa medida. Agora, por exemplo, Elon Musk, essa criatura bilionária, questionável, polêmica, também doou a internet para o Rio Grande do Sul. Aí eu poderia dizer, ou vocês podem me dizer, mas Vanessa, isso não é bom, porque, né, você não está falando que todo o dinheiro é bom. De certa forma é bom. Só que a Vivo, a Claro e a TIM já fizeram isso. Então, assim, a Starlink deles parece mais com esse tipo de ação de publicidade. Por que não doou dinheiro? Por que não doou cesta básica, comida, água? E mais do que cesta básica, né? Refeição pronta. As pessoas precisam de comida imediata, não tem casa para cozinhar. Encerro por aqui por hora. Perfeito, Van. Mônica, também quero te ouvir. Boa noite ao público que nos acompanha. Eu queria assinar embaixo o apelo que fez a Vanessa. Realmente é uma tragédia histórica na América Latina, eu diria, que nos coloca frente a uma situação que, infelizmente, só vai piorar se a gente não tomar, se o mundo não for consciente o suficiente para começar a tomar medidas sérias e começar a fazer investimentos sérios contra a mudança climática, porque, de fato, a gente não está numa crise climática, a gente está numa emergência climática. Os dados estão mostrando isso. E não só a América Latina, a Europa, os grandes incêndios que a Grécia sofreu ano passado, as enchentes em vários lugares do planeta, estamos colocando uma situação insustentável, né? Agora, para responder à pergunta,
Eu também concordo com a Vanessa, quer dizer, nesse momento de crise, não podemos deixar de aceitar as doações e as doações financeiras que fossem necessárias, né, e que fossem se concretizando. A Forbes publicou recentemente um artigo onde assinala que o Banco Safra, da milionária Vicky Safra, do R$ 1 milhão, o Itaú, da família Setúbal, Vilela, Moreira Salles fez uma doação de 10 milhões, Febraban, a Ambev deixou de produzir cerveja para produzir água enlatada, a Eurofarma está oferecendo toda a logística para o envio das doações, medicamentos, a Van, do controvertido Luciano Hang, do R$ 1,5 milhão. Quer dizer, isso numa situação de emergência, não pode ser deixado de considerar. Agora, o importante é ver como é que serão geridos esses recursos. Eu acho que a chave do assunto é esse. Porque os seus recursos serão geridos de maneira privada, sem consultar a sociedade civil, aos atingidos, aos movimentos populares que estão aí com as mãos na massa, acho que realmente isso pode atrapalhar. Então, essas doações são bem-vindas desde que tenha uma gestão transparente, uma gestão com participação da sociedade civil e, sobretudo, dos afetados e quem está aí no campo do desastre, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas doações não deveriam ser só emergenciais. Veja, pela primeira vez o Brasil aprovou, acho que foi ontem, como parte da PAC, do novo PAC, uma verba de 1 bilhão e 700 bilhões de reais para prevenção de desastres ambientais. Eu acho que essa verba deveria crescer com investimento, com doações, com participação das empresas privadas e com gestão do governo. Você chama a atenção que só agora a gente tem esse fundo, mas nunca é tarde, acho que esse fundo tem que crescer e pode crescer com a participação privada, sim, mas com gestão pública. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por que a gente não cria um fundo de mitigação a partir da iniciativa privada? Acho que isso é fundamental, né? Inclusive para o próprio benefício das empresas privadas, que têm isenção tributária nas doações, mas que pode fazer parte de uma gordura de investimentos que o país precisa ter. Porque agora é no Rio Grande do Sul, mas já foi aqui no Rio de Janeiro, já foi na Serra, já foi em São Paulo, em Minas Gerais, quer dizer, os desastres naturais estão se multiplicando sistematicamente e, infelizmente, isso vai piorar. A Organização Meteorológica Mundial estima que entre 2023 e 2027 o planeta vai superar 1,5 graus centígrados comparado com 1900, coisa que só se esperava para final desse século. Quer dizer, 75 anos antes, nós estamos atingindo a média da temperatura mundial superior a 1,5 graus centígrados. Então, acho que isso é uma questão realmente de emergência climática. E, nesse sentido, a iniciativa privada seja bem-vinda desde que gerida desde uma perspectiva de gestão estratégica pública. Perfeito, professora. Pegando a linha dessa última colocação da professora Mônica, nesta semana o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que o PIX do governo para doações será gerido pela Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, uma entidade privada, mas, segundo ele, com gerência pública. Nesse aspecto, faz algum sentido isso? E aqui eu volto com você, professora. Com a gestão dos recursos, sejam públicos, privados, doações de formiga, com os milhares de pessoas no Brasil que estão sensibilizadas, estão doando, porque a gente já teve experiência da Covid-19, né? A gente já teve experiência da quantidade de desvios de recursos que a gente teve durante o primeiro momento da Covid-19, aqui mesmo no Rio de Janeiro, grandes escândalos em relação a isso. Então, a gente sabe que em momentos de crise e de caos, como o que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, esse tipo de aspectos podem acontecer.
E acontece. Então, a gente tem que ter muito zelo e, de fato, eu acho que na medida em que a gente tem bancos públicos no Brasil importantes, esse seria o caminho natural, desde o meu ponto de vista. Agora, o Banrisul, que é o banco que estava sendo usado para o PIX, é uma instituição financeira que está arrecadando os fundos. O que não fica claro é por que e como a Associação de Bancos do Estado do Rio Grande do Sul teria participação na gestão desses recursos. Acho que isso não tem sentido nenhum, porque nós temos diferentes esferas, tanto do próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul, quanto as organizações que estão, nesse momento, atuando no enfrentamento da crise, que tem muito mais propriedade e autoridade moral para gerir esses recursos. Então, eu acho que não tem nenhum sentido apelar a uma associação de bancos privados para a gestão desses recursos. Você pode até utilizar o banco misto, né, que é o caso do Banrisul, para poder arrecadar os fundos, mas definitivamente para a gestão dos mesmos precisa-se de uma organização muito mais apropriada e muito mais confiável e muito mais transparente. Então, eu diria que essa é uma questão que tem que se tratar com extremo cuidado, porque o próprio governador declarou que esse PIX foi criado não para compor os fundos do Estado em relação à mitigação da crise, enfrentamento da crise, mas para o uso desses recursos pela administração. E a administração inclui essa associação de bancos. Isso parece sem sentido. Perfeito, professora Mônica. Vanessa? A situação é um absurdo, já adianto. Mas eu queria voltar um pouquinho, que eu não, sei lá, deixei passar algumas coisas na história dos bilionários que eu queria voltar. Porque é o seguinte, mas tem relação. A questão é assim, ó, eu acho louvável a Ambev produzir água e não cerveja neste contexto. Eu acho, assim, eu sei que a Van é muito controversa, mas a ação da Van bacana também, vai antecipar 13º, vai ajudar os funcionários, vai antecipar o PLR, isso é importante, as pessoas precisam de fôlego, etc, etc, etc. Porém, olha só o que começa a acontecer. A XP, o Itaú e o Banco Safra, ao invés de doarem o dinheiro fosse para o governo, que eu já vou falar mal da iniciativa, mas é uma possibilidade, ou doar para o governo, ou destinar a doação para a compra, coisas práticas. Então, eu vou mandar 10 milhões em água, comida, remédios e, não sei, alguma coisa que é necessária, cobertas, colchões, porque as pessoas vão ficar... Gente, é preciso entender o seguinte, até o final de semana está prevista outra grande chuva e está prevista que outras áreas serão alagadas. E esse rio vai demorar a baixar, então aí pelo menos uns 10 dias, de 10 a 20 dias, pode demorar muito. As pessoas precisam ficar nos abrigos, elas precisam de coberta, elas precisam de colchão, não tem para todo mundo ainda. Então, fizesse doação disso, especificamente, compra coisas e envia. Não, sabe o que eles fizeram? Botaram dinheiro em uma ONG chamada União Brasil, que é uma ONG especializada em captação de recursos para a tragédia. E aí eu quero dizer para vocês que é o seguinte, me preocupa, eu não gosto de ONG, não gosto de ONG, salvo algumas exceções, ONGs sérias, etc, existem, são boas e devem existir. Mas eu não gosto de ONG nesse contexto, nessas situações, sabe por quê? Porque eu tenho memória, ou pouca, mas eu tenho. E eu sei o que aconteceu no Haiti. Diante da catástrofe, da tragédia humanitária do Haiti, também por isso, essa tragédia no Rio Grande do Sul não é a maior da América Latina, é a maior da América do Sul, porque existe o Haiti, com todas as suas tragédias, né? Terremoto terrível, milhões de pessoas sem casa, assim, terrível. No Haiti, o que aconteceu? Muitas pessoas se solidarizaram, se compadeceram e doaram dinheiro para as ONGs. As ONGs pegaram esse dinheiro, botaram no bolso e sumiram do Haiti.
Os haitianos nunca viram a cor desse dinheiro, tá? Então, a chance de uma ONG dessa, que sei lá que ONG é essa, fazer o mesmo, fazer algo parecido, pegar esse dinheiro, botar num fundo de investimento, deixar lá até não sei quando, para render, para depois duplicar, multiplicar. Então, assim, não é confiável. E a ação desses bilionários também não é confiável. E aí pegar aqui eu já me passei aqui, mas é só mais um pouquinho. Pegar aqui a onda do que o Beto Mello falou, bilionários atrapalham a priori, porque eles não deveriam existir, né? Não deveriam existir. Eles violam todas as leis ambientais. Eu moro aqui em Paraty, eles têm um condomínio fechado em Laranjeiras que só eles acessam. Existem aqui lugares embargados porque eles resolveram construir na praia. Então, assim, quem tem dinheiro não cumpre legislação ambiental. Então, a existência deles, a priori, é um grande drama ambiental humanitário, porque existe o racismo ambiental. Quem sofre efetivamente com essas tragédias somos nós, mulheres, negros, pobres. Com relação ao governo, desculpa, gente, mas com relação ao governo do estado de Santa Catarina ter feito essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada desse PIX. Primeiro que quem tem a responsabilidade é o governo. Então, o governo que se endividasse, porque o Lula já perdoou a dívida por um período, né? Já deu aí uma, como é que chama? Anistia da dívida, sei lá, por um período. Então, pegasse dinheiro público, pedisse empréstimo, fizesse via governo, é o governo que tem que ter responsabilidade, é o governo que tem que agir. Está agindo, mas o governo que bancasse essas ações, mas não. Essa iniciativa PIX é pior ainda, porque o dinheiro não vai ser usado agora. É isso que o Eduardo Leite falou. Esse dinheiro vai ficar lá numa base para ser usado depois, que ele nem sabe quando. Então, ontem, ele ainda não tinha dito onde, como e quando esse dinheiro vai ser utilizado. E é isso, as pessoas estão fora de casa, não tem onde cozinhar, então também não adianta mandar cesta básica. Vai cozinhar onde? Não tem casa? Enfim, então, assim, está muito aquém da necessidade. Eu acho que o governo do Eduardo Leite tem feito coisas importantes, mas, assim, não está ainda, espero que alcance, né? Mas não está à altura do tempo histórico, não está à altura das demandas que este momento impõe, um momento de maior tragédia desse contexto, né? Não é a maior tragédia ambiental, mas, enfim, tem dimensões terríveis no Brasil inteiro. Obrigada, Van. Van, aliás, eu volto com você nessa rodada, e também quero ver você, a professora Mônica, e perguntar, como a gente está falando essas questões de bilionários ajudam ou atrapalham, e o agronegócio? Está na hora também de ser cobrado por essa tragédia no Sul? E eu volto com você, Vanessa. Pô, aí mandou bem. Se tem alguém que tem que ser cobrado efetivamente, é o agronegócio. O agro é pop, o agro é tech, o agro é high-tech, o agro é tudo, não é? Então, agora o agro deveria ter responsabilidade. Porque entre os piores dos piores, pior que os bilionários, ou seja, assim, o Elon Musk é uma tragédia para a humanidade. Mas, assim, em termos práticos, no Brasil, ele tem ali o dano, né, pontual, essa briga com o Alexandre de Moraes, etc. Agora, em termos práticos, a pior espécie que mais provoca dano ambiental é o agro. Eles usam a água sem pudor. Então, eles sujam a água, eles consomem toda a água, eles desmatam, eles patrocinam um lobby no Congresso para aprovar medidas que são antiambientais. Neste momento, a gente tem 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais no Congresso para flexibilizar a legislação ambiental. A flexibilização da legislação ambiental é a falta de visão ambiental que nos levou a essa tragédia. Essa região, boa parte dessa região, não toda, mas a boa parte dessa região que hoje está embaixo d'água, que está nesse contexto, é uma região que por si é alagada. Então, o rio, na verdade, diante de uma mega chuva, ou seja, de uma mega uso da sua capacidade de vazão, ele transborda. E isso é histórico. Em 41 já teve uma enchente. A partir dali dos 60 foram feitas várias construções, foram tomadas várias medidas no Rio Grande do Sul para conter essas vazões, para conter as cheias, só que não foram suficientes.
E é isso, ao invés de tentar minimizar o impacto, de conter, primeiro, o próprio leite flexibilizou várias leis, várias regras, né? Não sei se todas são leis, mas várias regras ambientais. Para quê? Para quê? Para um crescimento urbano desenfreado, para a expansão descontrolada do agronegócio, para monocultura, entende? Então, isso deveria ter sido feito de outra forma. A gente vê na China cidades construídas em áreas alagadas, em áreas com essa forte vazão de rios e tal, que são tipo esponjas. Então, elas têm um mecanismo de concentrar essa água para dar vazão ao rio em épocas de cheia, né? Em épocas de muita chuva. O Rio Grande do Sul é um estado que é muito afetado e vai continuar sendo muito afetado pelo impacto ambiental. O Ninho sempre tem uma ação muito, digamos que muito marcante ali no estado. E o que o agro faz? O que o agro faz? O agro é uma instituição brasileira tão burra, tão assim, hipercapitalista, que pensa somente no agora. Então, agora eu vou maximizar meus lucros, eu vou plantar soja, vou plantar milho, não importa o que esteja ao redor, eu vou destruir tudo, plantando aí desertos e desertos de eucalipto. Quando, no fim, isso vai prejudicar o próprio agronegócio, vai prejudicar a própria produção deles, mas isso, como é a longo prazo, e eles só conseguem pensar no curtíssimo prazo do lucro imediato, sem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente, com a população brasileira, com a alimentação da população brasileira, porque o Valmir de Camargo acabou de dizer, e a pecuária está dentro do que a gente está chamando aqui de agro, a agropecuária, né? Agro. Então, eles também não estão pensando na soberania alimentar do Brasil. Porque se estivessem pensando nisso, não fariam monoculturas como fazem hoje. E vejam, a catástrofe é tamanha que o resto do Brasil vai sentir. Porque o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz que nós consumimos. O arroz que já está caro vai ficar mais caro ainda. E o agro? Eu não vi, pode ser que tenha acontecido, peço para o chat que vocês me corrijam, mas aqui na lista de milionários que eu procurei e tal, não tem nenhum setor agro. Aí, cadê o... Tem um Casso, né, que é... Ai, como é que é o nome deles? Bom, enfim, agora não sei, mas tem um bilionário aí do setor do agro que não fez nada, né? É isso, então. Perfeito, vamos. Professora? Olha, o agronegócio é uma das principais atividades econômicas, e a pecuária, principalmente, de desmatamento, tanto amazônico como da Mata Atlântica. E quando a Vanessa se referia aos 23, 25 projetos a gente poderia chamar de pacote de destruição, projetos de lei para flexibilizar a legislação ambiental, nós temos coisas do tipo a flexibilização do licenciamento ambiental. O que significa isso? Que qualquer projeto no agronegócio, agropecuário, mineração, pode autolicenciar o projeto online, sem sequer alguma pessoa da gestão pública possa fazer uma vistoria ao tipo de projeto. Então, é um fast track, você licencia online sem nenhum tipo de controle. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Nem antes, nem agora, nem no futuro. Uma outra questão, a Lei Florestal de 2012 reduziu o que a gente chama de mata ciliar, a mata que está do lado dos rios, de 100 metros para 5 a 10 metros. E exatamente essa mata ciliar que permite a filtração quando o rio transborda da água. Então, eu acho que nós estamos numa situação realmente de
uma falta de consciência do que o Brasil está vivendo, vai viver, do que o mundo está vivendo em termos de o impacto da emergência climática. Eu passei para a produção, José Igor talvez poderia mostrar a tabela, o gráfico aí do desmatamento da Amazônia, para a gente ter uma ideia a que velocidade vai esse processo. Não sei se está à mão aí, Igor, mas o fato é o seguinte: a cada quinquênio, vejam vocês, a taxa de desmatamento na Amazônia brasileira, olha, 8 milhões de hectares de 91 a 95, a mesma quantidade de 96 a 2000, o pico foi de 2001 a 2005, 11 milhões de hectares, isso equivale mais ou menos a 2 vezes e média o estado do Rio de Janeiro. A gente teve uma queda desde 2010, taxas menores, mas ainda, olha, 2016 e 2020, 4,3 milhões de hectares significa todo o estado do Rio de Janeiro. Então, mais ou menos, a gente está perdendo a superfície do estado do Rio de Janeiro a cada quinquênio desde 2010 em adiante. Isso é uma coisa gravíssima. Podemos tirar o gráfico, José Igor? Obrigada. É uma coisa gravíssima porque a gente está perdendo capacidade de captura de carbono, que a Amazônia presta esse serviço ambiental, captura gases de efeito estufa da atmosfera. E isso é uma questão importantíssima para, inclusive, conseguir aquilo que parece que está cada dia mais longe, que é a neutralidade climática, né? Só para ter uma ideia de como as coisas têm que mudar radicalmente, se é que a gente assume uma atitude séria frente ao que a gente está vivendo. 87% da mineração no Brasil se produz exatamente na região amazônica, na Amazônia brasileira e na região da Mata Atlântica. A capacidade de destruição que tem essa mineração de níquel, de ferro, nessa região é gigantesca, não só pelo excessivo consumo de água, mas como a capacidade de contaminação das bacias hidrográficas e dos territórios. E a gente parece que estávamos falando de uma coisa muito diferente ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas o fato é que, segundo os especialistas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma mistura dos ventos úmidos que vêm da Amazônia e que não ultrapassam os Andes, se deslocam para o sul, o domo quente no centro-oeste e a temperatura fria que vem de Argentina para cima. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, um processo que a gente tem que avaliar como um processo global. E, no caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul, pelo menos um processo sul-americano. Vemos que existe exatamente uma conexão direta entre o impacto ambiental que sofre a Amazônia e o deslocamento dessa umidade para o sul e o impacto ambiental que nós estamos tendo no centro-oeste e do sul do continente para cima. Inclusive, alguns indicam que o centro desse processo estaria no Pacífico, no Oceano Pacífico, que impacta o sul do Brasil. Então, nós, na verdade, temos no planeta um sistema interconectado, um ecossistema global e um ecossistema regional e subregional. Eu acho que isso é importante para poder avaliar a seriedade da situação que a gente vive e a necessidade de ter medidas imediatas, preventivas, como uma questão conjuntural e medidas que nos levem a repensar as formas de produzir, as formas de consumir de maneira muito mais estrutural. Perfeito. Obrigada, professora. Eu acho que antes da gente continuar a conversa dessa quinta, eu queria só fazer o nosso comercial financeiro de forma bem rapidinha. Vocês sabem que há 6 formas distintas para vocês estarem colaborando com o Opera Mundi. A primeira é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/apoio. Lá você tem acesso às formas de pagamentos, quais são os pacotes de assinatura, os brindes também, e assim ficar assinante de Opera Mundi e ser apoiador do nosso site. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, e assim você se torna da comunidade de Opera Mundi aqui do nosso canal, que também é uma forma de contribuição financeira.
A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. Já agradeço que tivemos aí contribuição com o Superchat. Agradeço quem está colaborando com a gente. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é o jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. E quero lembrar só, quem é assinante, apoiador de Opera Mundi, tem aí a segunda edição do programa Café com História, o programa presencial com a presença aí de Breno Altman, jornalista e fundador de Opera Mundi, que acontece na livraria Tapera Taperá, no centro de São Paulo. A segunda edição será no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã. Então, você aí já está aberto as inscrições, você pode entrar no nosso site, www.operamundi.com.br, tem um card ali do Café com História, você clicando já vai abrir o formulário. Mas, claro, tem aí o convite de Breno Altman para você também, que vai estar no dia 25 de maio. Olá, meu nome é Breno Altman. Eu queria convidar vocês para o segundo episódio do Café com História, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, um sábado, aqui na livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, em São Paulo. O tema desse próximo Café com História será a história da Revolução Chinesa. Todo mundo que for apoiador do Opera Mundi, do site ou do canal, tem direito a essa inscrição. É uma atividade presencial que não será transmitida ao vivo. E cada um dos que se inscreverem poderá trazer um acompanhante. E aqueles que são membros pagantes de nosso canal no YouTube receberão esse mesmo link através da nossa comunidade naquela plataforma. Apareçam! Será um encontro presencial onde poderemos discutir a história de um dos mais importantes processos revolucionários que nós conhecemos, a Revolução Chinesa. É isso, então, fica o convite de Breno Altman para você, que é apoiador. Se você ainda não é, faça a sua assinatura para poder aí comparecer ao Café com História. E na segunda edição também está aberto a opção de poder levar um acompanhante. Então, fique ligado aí, faça a sua inscrição. E nós continuamos com outubro dessa quinta-feira, conversa com Mônica Bruckmann e Vanessa Martina. E eu retomo a questão que estamos falando sobre economicamente, bilionários, enfim, e eu queria saber a avaliação de vocês em relação ao crescimento econômico. O crescimento econômico, ele é inimigo do enfrentamento às mudanças e crises climáticas? Os que defendem o bem viver ou o descrescimento estão corretos? E aqui eu volto com você, Mônica. Veja, essa resposta está muito condicionada. Crescimento para quê? Crescimento em que condições? Eu acho que o crescimento econômico per se não diz muita coisa. Não é a mesma coisa crescimento na Bélgica. Aliás, a Bélgica e a Europa toda não está crescendo mais, né? É uma região totalmente estagnada economicamente. Não consegue sair das várias crises sucessivas. Que o crescimento nos países latino-americanos, por exemplo, ou africanos. Quando a gente pensa num decrescimento como parte de uma política de enfrentamento, por exemplo, à emergência climática, eu tenho a intuição de que esse decrescimento impactaria diretamente aqueles que não têm uma mínima capacidade de consumo, nem para autossubsistência. Porque os setores que têm acesso e que têm uma grande capacidade de consumo continuarão consumindo. Então, pensar em decrescimento econômico desde o ponto de vista de uma análise de classe social é pensar um decrescimento que vai afetar aqueles que não têm nada, que têm pouco ou que vivem em situação de pobreza para continuarem e aprofundarem essa situação de pobreza. Eu acho que isso fica muito claro. E, portanto, a pergunta que eu me faço é crescimento para quê? Eu venho de um país, eu sou peruana, no Peru, a receita principal do PIB peruano é a mineração. Historicamente, nós somos um país produtor e exportador de matérias-primas, principalmente minerais metálicos.
Durante muitos anos, o país foi colocado como exemplo de economia bem encaminhada e foi destacado pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, como exemplo de economia da região, porque crescia sustentadamente a um ritmo maior do que a média da América Latina. Acontece que esse crescimento foi um crescimento que impactou, sobretudo, as empresas transnacionais que operam e operavam no setor mineração e extrapolou a miséria e a pobreza nos territórios produtores desses minerais estratégicos que o Peru exporta. Ouro, prata, zinco, cobre. Então, você está falando de um crescimento econômico nominal que reproduzia e ampliava a miséria e a pobreza nos setores já pobres e de menor poder aquisitivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado se essa política de decrescimento realmente é uma política que vai beneficiar aos povos dos nossos países, né? E eu diria também que essa filosofia inspirada no bem viver é muito mais profunda, tem a ver com uma relação entre o homem e a natureza e o respeito que tem os povos originários, geralmente indígenas e camponeses, pela terra. A terra não é unicamente um meio de produção agrícola, é sobretudo o espaço onde a vida se produz, se reproduz e, como eles dizem, os nossos filhos podem ser felizes. Então, é um espaço da memória coletiva, da memória histórica, da identidade como nações e como povos. Portanto, e se a gente faz um balanço histórico, inclusive, os povos originários do nosso continente sempre se serviram da natureza. Eles sempre utilizaram a natureza para a própria sobrevivência e para a vida coletiva. Então, não acho que seja correto pensar em que a natureza é um bem intocável. Não é, nunca foi. E pensar, então, numa saída, recuperando essa ideia que eu acho que historicamente não é correta, da natureza como um santuário, não tem sentido. O problema é como é que se utiliza essa natureza a serviço de quem e em que condições. Se a gente vai produzir ouro, como se produz no norte do Peru, uma mineração a céu aberto, que injeta grandes quantidades de cianuro e um coquetel aí de ácidos extremamente poluentes e que retirou a possibilidade de acesso à água doce, água potável de todo o norte do país, esse tipo de desenvolvimento não é desenvolvimento. Esse tipo de crescimento pela via de aumentar a produção de ouro para exportação que impacta o PIB peruano não tem sentido. Então, acho que são perguntas que a gente tem que pensar no contexto das realidades dos nossos países e no contexto de o que é uma análise de classe social. Obrigada, Mônica. Vanessa Martina. Eu quero um programa só para falar disso. E quero que a Mônica esteja aqui comigo, por favor. Ela falou já metade do que eu tinha para falar, mas ainda tem horas. Eu queria começar justamente com essa pergunta que ela fez. Crescimento para quê e crescimento para quem? Quando eu era a jovem Vanessinha, estudante, eu aprendi, acho que em geografia, que a ditadura militar ela tinha um projeto que era fazer crescer o bolo para depois dividir. E aí, já naquele momento, meu professor Moretti, grande Moretti, se estiver por aí em algum lugar, ele questionava já isso, trazia uma visão crítica sobre isso. Mas aí cresceu o bolo e as fatias pobres continuaram pobres, não é mesmo? Então, assim, o de cima sobe, e o de baixo desce, né? E hoje, com esse hipercapitalismo, o que a gente está vendo é, de novo, essa discussão de o bolo crescer, o capitalismo avançar, o crescimento econômico, para quê? Mesmo que a gente quer o crescimento econômico, o Brasil cresceu 2,2% do PIB. A cesta básica está cara. A gasolina está cara, não tenho condição hoje de ter uma casa própria, como meus pais tiveram, etc, etc. Então, assim, esse crescimento é a favor do quê? Dos povos? Não é. Então, para que ele serve? Para rentismo, para banqueiros, para essa galera que está doando agora dinheiro para o tal de investimento União Brasil. Investimento.
Não é para o MST que está lá fazendo cozinha solidária, entregando comida. Não é para o MTST que está lá fazendo comida solidária, entregando comida pronta, marmitas, porque as pessoas precisam de comida pronta, elas não têm cozinha para cozinhar. E aí a Mônica trouxe essa questão do bem viver, né? Então, como os povos originários, os povos tradicionais, então as comunidades caiçara, quilombola, os povos ribeirinhos, como essas populações sempre lidaram com a natureza? Com respeito, entendeu? Como complementação, coisa que a gente não faz. A nossa civilização, que pseudo-ocidental, porque nós brasileiros nem ocidental somos, então a nossa civilização pseudo-ocidental, ela cresceu de costas para a natureza, né? Então veja São Paulo. São Paulo tem a sua via principal, chama marginal, são duas, né? Duas vias principais, elas chamam marginal. Por que elas chamam marginal? Porque elas estão contra mim? Não, porque elas são da margem do rio, Rio Tietê, Rio Pinheiros, e esses rios sobem. Veja só, São Paulo tinha um monte de nascentes, porque é cheia de morro, então é muita nascente que tem ali, todas aterradas, todas embaixo do solo, canalizadas. Uma chuva, sai tudo pelo bueiro, alaga o tempo todo. Qual é o respeito que a gente tem com a natureza? E vejamos, a gente está nesse momento de emergência climática, como bem trouxe a Mônica. Emergência climática, a crise já passou, foi. Emergência climática. É um momento que assim não tem volta atrás. Então, a gente precisa criar estruturas de sobrevivência. Eu acho que não faz sentido, mas assim, é uma discussão que eu falei que deveria levar um programa inteiro, pelo menos. Não faz sentido a gente ficar se baseando em crescimento do PIB focado no agronegócio, que exportou bilhões de soja para a China. E o Estado investiu em quê esse dinheiro? O que melhorou no SUS? O que melhorou na escola pública? O que melhorou? Então, assim, não melhora nada. Não tem uma cobrança da sociedade que tampouco entende crescimento de 1,01 do PIB. Pouco entende o que está acontecendo, não tem retorno nenhum. Então, a premissa da pergunta era, será que a gente tem que apostar no decrescimento, a questão do bem viver? Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, e vou dar a minha opinião sobre o risco aqui de ser cancelado. A minha opinião é, essa civilização acabou a civilização capitalista ocidental, acabou. A gente deveria colocar pedras em cima disso e olhar para o que estão fazendo os aimaras, os quechuas no Peru e na Bolívia. Olhar para o que fazem os nossos povos indígenas do Brasil, as nossas populações tradicionais, para ter uma vivência, para a gente poder viver. Hoje as pessoas não vivem. Se olhar em São Paulo, de onde eu vim recentemente, São Paulo as pessoas não vivem, elas não têm vida, não têm vida. É isso, janeiro é enchente, depois é um calor do caramba, depois é um frio, e nós não estamos preparados para nenhum dos climas que a gente tem no nosso país. Todos os anos as tragédias se repetem, e o poder público, e o crescimento econômico, e o agro, e o lobby do Congresso não faz nada. Nós não temos, desculpa, já encerro, nós não temos um Estado forte, um Estado gestor, um Estado capaz de ter planejamento e programação. Não, é um Estado absolutamente enfraquecido, desmembrado, que não tem força, não tem poder sequer de planejar as ações para daqui a 5 anos. É isso. Obrigada, Van. Vanessa e Mônica, eu parto para a nossa última pergunta e eu peço licença para fazer a nossa pergunta da semana, essa pergunta especial que às vezes a gente separa aqui no outubro, e essa é sobre a vinda da Madonna ao Brasil. Ela é revolucionária ou liberal na avaliação de vocês? Dá para ser embaixadora da liberdade sexual e apoiadora de Israel? E aqui eu volto com você, Vanessa. Ai, o cancelamento vem, meu Deus do céu. Tanto dá como ela é. Quero pedir desculpa à nossa audiência. Eu não sou fã de Madonna, não assisti show da Madonna, não vi nada de Madonna.
pouco sei de Madonna na minha vida, entendeu? E aí é uma questão, de novo, uma opinião muito própria, muito pessoal, que, assim, eu não consumo esses artistas pop estadunidenses. Não consumo Madonna, Justin Bieber, sei lá, Ariana Grande, não sei quem, Lady Gaga. Não sei o que eles cantam, o que eles fazem, o que eles comem, o que eles vestem. Eu não sei. E a Madonna é uma das criaturas que eu, assim, sei pouco, muito pouco da história dela e tal e tal. Agora, o que a gente pode inferir daí, né? Eu não vou minimizar o impacto positivo que teve o show da Madonna. Eu entendo que tem um impacto positivo, ela trouxe pautas importantes, ela escandalizou. A arte precisa escandalizar, é a função da arte. Escandalize para o bem ou para o mal, para o meu gosto, para o seu, para o do outro. Mas é isso que os artistas fazem. Eles são criaturas fora da caixinha que pensam diferente de nós e, por isso, eles são artistas e não, sei lá, burocratas, né? Então, assim, eu não minimizo o impacto do que foi esse show. Muitas pessoas, assim, que eu acompanhei nas redes, catarse, assim, nossa, foi... Ela resgatou a bandeira do Brasil. Quando falaram isso, me doeu, assim, falei, meu Deus, uma americana, uma estadunidense resgatou a bandeira do Brasil, limpou a bandeira do Brasil, podemos nos apropriar de novo. Ai, me dói. Agora, se isso resultar em apropriação da esquerda da bandeira, eu vou dizer, grande Madonna, obrigada, bacana. Mas vamos lá ao que interessa. É possível ser liberal nos costumes e conservadora na política? É isso, cara. Então, assim, liberdade sexual e não sei o que lá, a bandeira brasileira, eu sinto na minha... Legal. Agora, abraçar um genocida, abraçar um cara que daqui a 20 anos, no máximo, vai ser tratado nos livros de história como Hitler foi tratado. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. O que está acontecendo na Palestina hoje, eu não compararia ao Holocausto, não chegaria a esse nível. Mas, assim, não é equivalente, mas é possível fazer uma comparação. Não é equiparável, não é equivalente, mas é possível traçar um paralelo. Pronto, um paralelo. Hoje o chat está bonito porque os sionistas, né, não vieram aqui atacar, mas agora que eu estou falando de Israel, podem chegar. Então, nesse projeto, os Estados Unidos, eles são muito bons nisso, né? E a Madonna, ela é um fruto desse projeto estadunidense, que é um pouco também do soft power. Os Estados Unidos não são só pelo hard power, eles são muito do que são pelo soft power, pela cultura estadunidense que a gente engoliu, comeu e só vai levando como se nada, sem questionamento, sem debate, sem nenhuma, sei lá, elaboração mais aprofundada a esse respeito. Então, para mim, Madonna é fruto disso. Madonna é fruto de uma política pop que visa, enfim, lançar pautas importantes, porque eu não minimizo a questão do que se chama identitarismo. Eu não acho menor, não acho menos importante, não acho que prejudica outras lutas, não acho nada disso. Mulheres são importantes, gays são importantes, negros, LGBT, todos somos importantes. O ponto é como se utiliza como se utiliza o discurso em defesa dessa política, em defesa desses grupos. E aí, assim, em grande medida, o que o capitalismo e o neoliberalismo fazem é se apropriar dessas pautas para o propósito deles. E dou um exemplo e encerro. O Estado de Israel promove uma coisa chamada Pink sei lá. Ia falar uma coisa bonita, esqueci o nome exatamente. Mas é Pink alguma coisa. Que é o quê? Então, eles têm a pauta LGBTQIA+. Eu acho que é pink washing, não é? Obrigada, é isso, pink wash. Então, eles têm a pauta LGBTQIA+, eles têm uma marcha enorme do orgulho LGBTQIA+. Isso não estou falando que não é importante, dentro do Oriente Médio é importante. Ótimo. Só que eles não usam isso porque eles defendem essa comunidade, porque eles são estão muito convencidos, eles estão em 2050 e a gente está em 2024.
Eles utilizam isso para lavar a imagem deles, como nós somos o único país do Oriente Médio inteiro onde as pessoas LGBTQIA+, têm direitos. Mas por que elas têm direitos? Porque não interessa para o Estado de Israel minimamente essa pauta. O que interessa para eles é a dominação territorial. Porque se a comunidade LGBTQIA+, estivesse apoiando a Palestina, ela não seria mais bem-vinda dentro de Israel. Só que não está, né? Porque também essa comunidade, vamos dizer, nem sempre é tão politizada. Então vai lá, acha bonito, aplaude. Quantas vezes vimos, inclusive teve um caso famoso, não vou mencionar o nome, mas de um político de esquerda que é gay e foi a Israel, a convite do Estado de Israel, fez toda sorte de absurdo lá, ficou visitando coisa, postando imagem. Foi o ó. Eu acho que o Opera Mundi, inclusive, fez programa criticando a ida dessa criatura, desse cidadão a Israel. Então, assim, é para isso que servem essas pautas. Para o neoliberalismo, para o hiperimperialismo, o hipercapitalismo, mulheres, negros, LGBTQIA+, e toda esse grupo mal chamado de minoria, quando somos maioria, obviamente, servem para X-washing, ou seja, woman washing, porque na Arábia Saudita as mulheres não têm direito, porque as palestinas têm que usar o hijab, elas não têm direito, enquanto em Israel elas andam tranquilamente, com todos os seus direitos, podem dirigir. Isso é utilizar uma pauta legítima para fins de propaganda de um Estado colonial, um Estado sectário, teológico e genocida. Obrigada, Evan. Professora Mônica, fechamos com você o Outubro hoje. Olha, estou tentando refletir sobre essa pergunta. Realmente não é uma pergunta simples, mas o que eu vejo que foi e que significou a apresentação de Madonna aqui no Rio de Janeiro foi uma demonstração muito forte de rebeldia, claro, uma espécie de transgressão a uma visão conservadora ideologicamente, e um ato de afirmação muito forte da pauta LGBTIX, e, sobretudo, de visibilização das grandes questões em relação a esse setor que cada vez mais é um setor político organizado, mas que a gente não pode negar que sofre violências insuportáveis, né? Violência física, violência subjetiva, é dizer, uma multiplicidade de violências que a gente vê que não tem sentido quando a gente se fala do que pode ser uma democracia, inclusive nesses termos, né? A violência contra as pessoas trans é evidente, a violência contra as comunidades gays é evidente. Então, uma personalidade, uma artista como ela, que vem levantar essas bandeiras da forma que ele fez, eu acho que é uma questão importante. É uma questão importante e que causou muito desconforto. Como disse a Vanessa, causou muito desconforto. A arte que tem algum tipo de impacto e que vale a pena causa desconforto, e eu acho que ela conseguiu isso. Agora, desde o ponto de vista político, ela do lado do Netanyahu, ela apoiar a política de Israel, eu não sei se ela, nesse momento, estaria disposta a tirar uma foto com Netanyahu depois do que a gente está vendo que é um dos genocídios mais condenáveis da história recente da humanidade, né? A história recente. Então, eu acho que é uma questão complexa, viu? É uma questão complexa. A gente não pode tirar o impacto e desde o ponto de vista positivo que teve para essas pautas que acho que são extremamente legítimas, importantes e que são invisibilizadas ou que ainda convivem com níveis extremos de violência, e o posicionamento político em relação a Israel. Isso, desde o meu ponto de vista, também é um erro que é muito contraditório com as outras bandeiras que ela levanta. Mas os seres humanos somos contraditórios, né? Eu acho que o purismo nos processos, ou inclusive na avaliação da obra das pessoas, talvez não seja a melhor chave para ler o que a gente faz, o que as pessoas
fazem em geral. Eu acho que é uma questão complexa, mas eu veria essas duas dimensões de o que eu considero uma questão política bastante problemática, de um apoio a um governo genocida, não tem outra palavra para nomear. Também não tenho certeza se ela estaria apoiando nesse momento, me resta dúvida. Eu também, como Vanessa, não conheço muito da vida pessoal da Madonna e também, particularmente, não sou uma pessoa que, digamos, curte a arte que ela faz, mas eu entendo que a participação dela teve esses detonantes que eu acho importantes, né? Perfeito, professora Mônica. Encerramos outubro dessa quinta-feira. Conversei hoje com a professora Mônica Bruckmann e Vanessa Martina. Muito obrigada a todos, agradeço a nossa audiência. O outubro volta nessa sexta-feira, às 11 horas, não, perdão, às 19 horas, às 11 horas tenho 20 minutos. Van, quer dar um recado? Só fazer um apelo final. Todos nós estamos sensibilizadíssimos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A cada imagem, assim, eu tenho até evitado ver as imagens, porque é quase que uma nova pandemia de Covid, né? Foi aquele momento em que a gente teve uma alta exposição aos dramas, alta exposição a, assim, muita coisa ruim e nos impactou psicologicamente. Então, assim, eu estou tentando evitar ver muita coisa, mas eu entendo e estou profundamente solidária, chocada e, assim, emanando tudo de bom para a região. E, por isso, eu entendo também que as pessoas queiram ajudar, como eu quero ajudar. Então, o apelo que eu faço é, se você que está aqui quer ajudar, deve ajudar, mas procure, e está aí na internet, está em vários lugares, procure doar diretamente ao MST. O MST está realizando um trabalho incrível com as cozinhas solidárias. O MTST, da mesma forma, então procure MST, MTST. Não são ONGs, são movimentos populares. São comprometidos com a luta do povo. É muito diferente de um fundo de investimento chamado União Brasil. Tá? Então, assim, esse apelo para que doem, mas doem para movimentos que você tem como ver, como quantificar o que está fazendo. E também tem a CUFA, que é a Central Única de Favelas, que está também coordenando vários esforços. Ok, também é interessante apoiar a CUFA, porque vai ter essa visão mais para a periferia, mais para os povos que estão mais afetados e que vão ser os mais prejudicados, com certeza. Só essa dica. Muito obrigada a todas, obrigada minhas companheiras de hoje. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.